Dia, ouvintes da Rádio Cidadã, que nos acompanham na rádio, né, na sintonia 87,5 FM, vocês que nos acompanham também através do site www.cidadanfm.com.br. Estamos aqui mais uma vez com o programa Momento Empreendedor, parceria da Rádio Cidadã com a CDM Comunicação, Design e Marketing. Sempre lembrando que esse programa é voltado para os empreendedores, as pessoas aí que nos escutam aí, né, em outros estados, cidades, países, né? Hoje a nossa entrevistada é a Simone Ayub, né? Bom dia, Simone. Bom dia Marcos, bom dia aos ouvintes. Muito obrigado por aceitar esse convite. Imagina, eu que agradeço aí a oportunidade, um prazer enorme estar aqui. Bacana. Bom, Simone, esse tema o qual nós vamos discutir aqui hoje é um tema bem interessante, porque a CDM também hoje ela presta assessoria em marketing para as empresas, e eu vejo que as empresas, tem muitas delas que não dão valor a esse tipo de trabalho, marketing interno. Né? Então você vê que muitas têm informações as quais não chegam até onde devem chegar, que são os colaboradores, que são os primeiros clientes de dentro de uma empresa. Perfeito. Então isso vai ser um bate-papo bem interessante. Que ótimo. Ao longo desse seu trabalho como assessoria, né, até mesmo faz as suas palestras fora, você também fala um pouquinho mais do seu currículo, o que você faz além de ter a Sim-One, essa empresa de consultoria. Legal. Fala um pouquinho pra gente, o que mais onde você atua, quais são os serviços que você oferece. Você pode até falar um pouquinho mais pra gente também do que a Sim-One faz, porque de repente tem algum ouvinte aqui que tem um interesse em colocar esse projeto dentro da empresa. É muito interessante. Um pouquinho para nós aí do que a Sim-One faz e do seu também outros trabalhos extras que você executa. Legal. Então vamos lá, só para a gente voltar um pouquinho no tempo, né? Eu fiz uma carreira ao longo de 20 anos que eu trabalho, já estou há 20 anos no mercado e quase isso também da área de comunicação. E ao longo da minha trajetória eu sempre desenvolvi vários projetos de marketing interno, ou então também conhecido como endomarketing. Sempre atuei muito com RH, né? Trabalhava assim na área de marketing, minha formação em propaganda e marketing, depois eu fui buscar um MBA em RH, mas sempre atuei muito nessa frente. E fui desenvolvendo também a área de treinamentos, né? Treinamento e desenvolvimento. Então, hoje, a Sim-One ela é uma consultoria especializada em campanhas, em projetos de marketing interno. Então, ações de marketing que visam engajar, envolver os colaboradores com os objetivos da empresa, né? Com a missão da empresa, com os valores da empresa. Mas, para isso, eu preciso de uma liderança forte, eu preciso que a liderança inicialmente compre a empresa para depois ela vender para os funcionários. Então, eu também realizo esse trabalho de desenvolvimento de líderes, né? Palestras, treinamentos voltados para a liderança. E aí, quando a gente fala em treinamento de líderes, eu falo de comunicação, né? Relacionamento entre líderes e liderados. Essa é uma frente da Sim-One. A outra frente é a questão do marketing pessoal. Então, eu sou coach também e eu ajudo profissionais liberais e autônomos e empreendedores, né? Que precisam se destacar, se promover, se vender, no melhor sentido da palavra, e não sabem como usar o marketing pessoal a seu favor. Verdade. Né? Verdade. Então, eu tenho esses dois segmentos de trabalho, né? Eu tenho uma equipe comigo, mas eu particularmente gosto muito de tocar pessoalmente essas duas áreas. E tenho um trabalho bem expressivo como palestrante. Cada vez mais, eu até brinco, eu sou muito mais palestrante do que consultora. As empresas têm me chamado muito para palestrar, associações empresariais também. É uma área realmente que eu sou apaixonadíssima, né? E eu acredito até que por meio de uma palestra, de um treinamento, a gente consegue também ajudar muito mais gente do que uma situação isolada. Entendi, é verdade. Simone, durante essa sua jornada aí com a Sim-One, com essa parte de assessoria,
Hoje, assim, qual é o porte de empresas que você presta essa assessoria, né, dentro desse nicho aí que você oferece de serviços aí? Olha, é muito legal a tua pergunta, Marcos, porque às vezes as empresas elas acreditam que uma campanha de marketing interno seja algo viável só para empresas de médio ou grande porte, e não é o caso. O importante é a cultura da empresa, é a mentalidade do empreendedor. A partir do momento que esse empreendedor tem um time, tem uma equipe composta aí, até parece impossível, mas é real, é possível sim. A partir de 3 colaboradores, a gente já consegue fazer sim um programa de marketing interno, né? Desde que, como eu falei, exista essa mentalidade que esse empresário, empreendedor, consiga ver o colaborador não só como número, né? Mas entender que por trás daquele resultado existe uma pessoa, existe um ser humano que deve ser respeitado, que deve ser envolvido, que deve ser engajado. Mas isso começa, né, voltando a falar, no líder. Entendi, né? Entendi. Então não existe um porte específico, né? Claro, a empresa existe para dar lucro, ela existe para lucrar. A questão é, a gente tem que conseguir conciliar os dois, né? Envolver o colaborador para que ele realmente se sinta satisfeito em produzir e dar resultados. Legal, exatamente. Simone, você, como uma palestrante, uma empresa de consultoria, você acabou de citar que você participou aí de uma banca onde, né, um prêmio lá, e a empresa ela tinha 6 colaboradores. Isso. Isso contando com o sócio fundador da empresa? Contando com o sócio fundador, contando com o sócio. Então, assim, porque nós vemos que hoje nós temos várias empresas que realmente, muitas vezes tem tirando o sócio fundador, você tem 2 empreendedores, né? Certo. 2 colaboradores. Dentro de uma empresa dessa já dá para fazer um marketing interno, que você acabou de falar de 3 para cima. Mas se você tiver 2 colaboradores, você acha que é possível fazer esse trabalho de um marketing interno? Legal, boa pergunta. Então vamos lá. O que é o marketing, né? É você vender os valores, você vender para o mercado um produto, um serviço, aquilo que você desenvolve. Certo. Então o processo é de dentro para fora. Né? Exatamente. Então você vai vender, nada mais é do que vender valores. Você precisa, através, né, de uma boa estratégia de marketing, conseguir passar isso para o consumidor final. Muito bem. E o marketing interno, então? Também é vender valores. Só que vender os valores do quê? Da empresa. Né? E para quem? Internamente. E como que eu faço isso? Sabe aquele quadro bonito que tem na recepção, né? Missão, visão, valores. Exatamente. Então, é você conseguir com que os colaboradores apliquem no dia a dia, né? na sua rotina de trabalho, no seu modo de ser na empresa, a missão, a visão e os valores. Isso é o básico do marketing interno. Acontece que isso nem sempre é real e muitas vezes isso não acontece, né? Eu já presenciei casos de funcionário na empresa, numa auditoria, em que ele tinha que escrever a missão da empresa e a missão da empresa não era daquela empresa. Sim. Então, muitas vezes os funcionários não sabem qual é a missão. Quem dirá a visão, valores, isso a gente está falando das empresas que tem, né? Tem empresas que ainda não desenvolveram, mas enfim, isso já é um outro assunto. Então, Marcos, a partir de 2, 3 colaboradores, partindo desse princípio, claro que é possível, né? A empresa ela precisa já começar com uma base sólida, ela precisa começar já estruturada. E aí, nada melhor do que você envolver os colaboradores nesse sentido desde o começo. E você tem vários tipos, né, de ações que podem ser executadas. Nem sempre é necessário uma verba expressiva para uma campanha de endomarketing. Exato. Deixa eu só cortar um pouquinho, Simone. Você tocou num ponto qual é muito interessante, porque os empreendedores que nos escutam, né, são muitas vezes micros e pequenos.
né? Sim. E quando você fala que você precisa fazer um trabalho de um marketing interno, que você vai precisar contratar um profissional para dar toda essa palestra, ministrar ou montar o projeto, as pessoas meio que se sentem, falam, nossa, isso deve custar muito caro. Isso não é para mim. Sabe? Aí eles falam, pô, eu ainda não estou no patamar, eu ainda não tenho a verba para executar esse tipo de trabalho com os meus colaboradores. Isso, hoje, o custo para este trabalho que você executa, isso cabe dentro do bolso de um micro e de um pequeno empreendedor? Bom, na verdade, o que acontece? A gente trabalha com vários tipos de campanhas, de projetos, né? Adequando a necessidade da empresa. Então, conforme aquilo que a empresa quer, aquilo que a empresa tem, inclusive, para investir, a gente consegue aí estudar o melhor projeto, claro, focado em resultados, né? Agora, é uma questão interessante isso, porque se eu falo que marketing interno é vender valores, o reconhecimento, um elogio, também é uma forma de valor, né? Então, de repente, aquele colaborador, ele fez um trabalho bacana, ele foi além, ou ele terminou antes do prazo, qualquer coisa que mereça ali, que ele tenha sido diferente, mereça assim, um reconhecimento. Para o colaborador é maravilhoso quando o seu gestor chega e fala, poxa, você me surpreendeu, né? Parabéns. Isso também é uma forma de marketing interno. A gente vê muitas vezes as empresas voltadas para fazer o melhor marketing externo, né, para os clientes de fora. E dentro esquecem de valorizar o capital humano. E como eu falei, essa valorização passa pelo reconhecimento, né, passa pelo envolvimento, passa pela forma como o líder trata os seus colaboradores. Porque às vezes a empresa ela não tem um líder, né, ela tem um chefe. E aí a coisa fica complicada, porque por melhor que seja o marketing interno, o chefe é aquela figura mais durona, né? Que adora aquela frase, eu que mando, obedeça quem tem juízo. Exatamente, né? E aí não adianta a gente querer aplicar um trabalho de marketing interno, porque, como eu falei, a mentalidade, a cultura não ajuda, e aí realmente é dinheiro jogado fora, essa que é a verdade. É dinheiro jogado fora, né? Simone, os ouvintes que estão nos escutando aqui, eu e a Simone, nós nos conhecemos há um tempo, né? Fizemos aí alguns trabalhos juntos. E, Simone, teve aquele vídeo que você passou da seleção, né, de um colaborador. Pessoal, sim, não estou fazendo um merchan, mas eu tenho que falar o nome da empresa, né? É a Heineken, né? Sim. Heineken. Eu assisti o vídeo novamente da seleção, que eu vi por você a primeira vez, que você falou, poxa, você viu o vídeo, Marcos? Não. Aê, legal! Então, assim, eu assisti aquele vídeo novamente e eu achei aquilo muito interessante. A forma como eles fizeram para selecionar um colaborador para fazer parte daquela equipe. Aquele modo qual... pessoal, até indico a vocês buscar no YouTube, coloca lá seleção da Heineken, né, que vocês vai aparecer esse vídeo que nós estamos comentando. O candidato. O candidato, isso. Ou em inglês, the candidates também. Isso, o candidato. Simone, aquilo que eles fizeram, aquela ação para selecionar um colaborador, aquilo é um marketing interno deles também? Aquilo funciona como um marketing interno? Sem dúvida nenhuma. Aquilo é uma expressão da cultura da empresa. E veja, né, que interessante. Nós estamos vivendo a era do conhecimento, né, pautado em valores. Então, só fazer um parênteses rapidamente. Antes a gente vivia o quê? A era da indústria, né? E quem predominava era o chefe. Agora que a gente vive a era do conhecimento com foco em valores, quem predomina é o líder. Então, se a gente fala de era do conhecimento, voltada para valores, o tempo todo estou falando de valor, né? Valor. O que é o valor, né? Ética, respeito, né? Transparência e por aí vai.
Cada empresa tem ali a sua relação de valores. Uma empresa que está focada nisso, estruturada, embasada em valores, ela sabe, como eu disse, ela sabe que ela tem que lucrar, mas ela sabe que para lucrar ela precisa de um capital humano forte, engajado, envolvido, né? Ela vai buscar esse colaborador já no processo seletivo. Então veja, esse case da Heineken, o que predominou ali? Primeiro que o que conseguiu a vaga era um colaborador que se mostrou entusiasmado, né? Eles armaram várias cenas para testar os valores dos candidatos, olha que interessante. E por fim tinha uma pessoa que estava para se jogar, né? Estava tendo um incêndio e precisava de alguém para ajudar ali o corpo de bombeiros, e esse candidato foi o único que foi lá e ajudou os bombeiros a segurar lá eu não sei como é que chama lá, como se fosse uma maca, né? Para a pessoa poder se jogar, e foi esse candidato então que conseguiu a vaga. Então quer dizer, foi avaliado competência técnica? Foi, claro, competência técnica é fundamental, estudo, conhecimento, isso é para o resto da vida, isso é sempre, sempre, sempre. Mas por trás disso, o que predomina é o caráter, são os valores, né? Então, cada vez mais, as empresas que querem implantar um programa de marketing interno, elas ao mesmo tempo buscam na sua equipe profissionais que compartilhem dos mesmos valores. Legal. Simone, esse trabalho para que você possa ter o seu colaborador engajado na tua empresa, sabe? Vestindo a camisa, sabe? Sempre procurando também, o colaborador, ele também tem que ter interesse. Sem né? dúvida, ele claro. Ele tem que ter um interesse para que ele possa saber, entender mais da empresa, saber qual que é a missão, quais são os valores, né? E o que você, como essa especialista em marketing interno, quando você vai contratar uma pessoa, contratou, maravilha, fechou, qual que é o primeiro passo quando a pessoa pisa pela primeira vez dentro da empresa? O que a empresa tem que fazer? Tanto RH, como sócio fundador, como gerente. Qual é o primeiro passo que eles têm que fazer com esse colaborador que está entrando para a equipe? Legal, Marcos. Só voltando um pouquinho na tua pergunta, você disse da questão da responsabilidade do colaborador, né? Tudo. Então, assim, com certeza, tá? A gente está falando de empresa, que a empresa investe em marketing interno, mas na verdade isso é uma troca, né? Então, assim, o candidato, você que ainda não entrou na empresa, precisa verificar se aquela empresa tem o perfil, né, condizente com o seu perfil, para que haja um casamento, para que haja uma harmonia, né, enquanto dure. Exatamente. E quando houver um conflito de interesse, que cada um siga o seu caminho, mais do que normal, mais do que natural, sem prejuízos para a empresa, sem prejuízos para o colaborador. Então, essa troca é fundamental. E o colaborador, ele entra, claro, ele entra com vontade, com anseio de trabalhar, de vestir a camisa, só que se a empresa não consegue, não sabe, ou até mesmo provoca algum tipo de situação em que o colaborador perde isso, ele começa a perder isso ao longo do tempo, se o líder não está atento, e aí chega um momento que realmente, né, ou tem que mudar de função, enfim, aí cada caso é um caso. Mas vamos lá, você perguntou, agora fugiu um pouquinho. Não, qual é o principal, né? Isso. Bom, na minha opinião, tá? Tô colocando aqui o meu ponto de vista, mas é a receptividade desse novo funcionário. É lamentável como funcionários são largados já no primeiro dia de trabalho, né? Então, assim, qual é a imagem que esse funcionário vai ter da empresa? Quando ele entra, o primeiro dia dele, ele se sente um extraterrestre, né? Ele se sente assim uma pessoa do outro mundo, ele está completamente perdido. Então tem que ter um projeto, uma campanha de boas-vindas
estruturada. E essa campanha começa pode ser o próprio gestor, ou pode ser, geralmente é o RH que faz esse papel, de pegar na mão desse colaborador, transitar com ele em todos os departamentos, apresentar um por um, pelo nome, né? Depois sentar com esse colaborador, olha, nossa missão, nossa visão, nossos valores, ou se não tiver, falar um pouquinho de como a empresa começou. Então, esse processo as primeiras semanas do funcionário é essencial para o engajamento, para o envolvimento dele. Claro, existe um tempo de adaptação que hoje cada vez é menor, né? A gente está aí numa era de que tudo é para ontem, então o funcionário tem que entrar hoje, já tem que dar resultados hoje mesmo, né? Mas legal, que seja assim, mas que seja assim, então, com ele envolvido, com ele se sentindo integrado, com ele, de repente, até tem algumas empresas que eu já atuei, e aí a gente lançou um projeto de anjo, né? Quem vai ser o seu anjo de integração? Então, o anjo é aquele profissional que vai, como se fosse uma sombra, no melhor sentido, vai grudar nesse novo colaborador e vai com ele almoçar, vai com ele fazer todas as, né, envolver ele nas ações. Se a empresa tem ginástica laboral, vamos lá, eu vou junto com você. Então, esse começo é fundamental. Você disse semanas. Semanas? Você acredita que semanas... 2 semanas, 3 semanas? Não, mas na verdade eu até fui um pouco otimista. Não é à toa que o prazo de experiência é 90 dias, né? Certo. Então, geralmente 3 meses é um tempo que o colaborador já começa a se sentir de fato integrado, já começa a conhecer melhor a cultura da empresa e tudo mais, tá? É que hoje realmente a gente vive aí uma época em que as empresas muitas vezes nem podem esperar isso. Entendi. Então você citou aí que as empresas precisam ter um anjo, que é uma pessoa a qual vai seguir, vai ficar com esse novo colaborador. É o mundo ideal, seria o mundo ideal. Ok. Agora, aí vem a pergunta. Como deve ser selecionado esse anjo dentro da empresa, a qual vai ficar com esse novo colaborador? Como que esses empreendedores que estão nos escutando aqui agora, quando for contratar um novo colaborador e para fazer essa parte do marketing interno, como que eles devem selecionar esse anjo que vai ficar com essa pessoa durante esses, seja 90 dias, seja 3 semanas, 4, porque também tem pessoas, né, Simone, profissionais que eles acabam se adaptando muito rápido, né? Sim, né? Tem pessoas certeza. que conseguem pegar as coisas muito fáceis, né? Então, assim, isso é interessante. Mas como que deve selecionar esse anjo aí? Mas vamos lá, eu acho que só para corrigir uma questão, esse anjo, ele não precisa ficar os 3 meses, tá, gente? Na verdade, é uma questão, assim, de uma semana. Não, só para e ele vai ficar, porque também a gente não pode tirar, ele tem as atividades dele, Com né? certeza, então a gente resolve, soluciona uma questão e prejudica a outra, e não é por aí. Mas aí, assim, esse é o meu ponto de vista. A partir do momento que essa pessoa, que entra um novo colaborador na empresa, e ele pega essa pessoa primeiro, qual vai ficar com ele, seja durante 2 semanas, durante 3 horas por dia, essa pessoa acaba pegando uma afinidade com esse outro colaborador, o qual está apresentando a empresa, tudo direitinho. O que vai acontecer? Automaticamente, todas as dúvidas que ele tiver, com certeza ele vai perguntar para essa pessoa. Exato, isso mesmo. Que foi, né? Ele vai sempre perguntar para essa pessoa. Então, assim, como deve ser? Agora vai surgir 2 perguntas. Como você vai escolher essa primeira pessoa a qual vai ficar com ele durante esse tempo, que seja um período de 2 horas por dia, não tem problema. E como também fazer esse novo colaborador não ficar só perguntando as coisas para esta pessoa, e sim que ele possa perguntar para os outros colaboradores, para que ele possa também interagir e conhecer essas pessoas. Então tá, vamos lá. Primeiro assim, Marcos, esse anjo, eu já vi empresas em que destinou uma pessoa para ficar
só em momentos pontuais, então hora do almoço, alguma atividade da empresa. Eu já vi empresas que colocam um profissional para ficar 1 hora ou 3 horas, como você mencionou. Esse anjo, aí vai depender muito do porte da empresa, da cultura, né, do momento que a empresa está atravessando. Então, existe empresa que o próprio RH faz esse papel. Então, o RH ele destina um tempo, né, durante uma semana, que seja meia hora ou 1 hora, para sentar com esse colaborador, para verificar como é que ele está indo e tudo mais. Já existem empresas que não é o RH. O RH, inclusive, terceiriza isso para o líder, né? Certo. E aí o líder assume esse papel. E existem empresas que não é nem o RH e nem o líder. Aí é um colega da equipe, é importante que seja da mesma equipe, né? Até para poder acompanhar. E esse colega, geralmente, ele é escolhido por questões comportamentais. Né? Então, geralmente aquela pessoa, ela já tem aquela coisa de envolver, de ajudar, de acolher, né? Ele já traz isso com ele, aquela pessoa mais camarada e tudo mais. Entendi. Respondi? Respondeu, claro. Porque assim, né, Simone, nós vemos que eu também já trabalhei como, né, CLT, então nós vemos que dentro das empresas existem colaboradores os quais são um pouco mais fechado, não tem essa, sabe, essa afinidade de ser esse anjo ou esse, né, que possa mostrar toda a empresa, falar um pouco para ele quais são, né, os objetivos da empresa, se sente um pouco amarrado. Exato. Né? Então eu acho que para você colocar uma pessoa que vá acompanhar esse novo colaborador da empresa, tem que ser uma pessoa realmente que esteja engajada, sim, que conheça a empresa, que vista a camisa, porque também muitas vezes você pega um colaborador, eu não estou aqui, sabe, querendo falar que denegrir, nada não, mas tem colaborador que infelizmente ele não está satisfeito com o trabalho. E se você coloca esse colaborador, acaba contaminando essa nova... E acaba contaminando esse novo colaborador que está entrando. Isso é um cuidado que as empresas devem ter, porque infelizmente isso muitas vezes acontece. Às vezes o colaborador está no momento, ele não está mais satisfeito. Enfim, não vamos entrar aqui, né, nos motivos, sim, mas acontece e desse profissional ficar responsável, né, por receber aí um novo colaborador. E o que não pode acontecer, independente, cada empresa vai ter que achar... Não existe uma regra, tá? A gente está aqui dando sugestões, dicas. Cada empresa vai adaptar a sua necessidade, a sua cultura. Mas o que não pode acontecer é o funcionário se sentir largado, ficar de fato largado, ficar com medo de perguntar, porque o funcionário novo ele tem uns que assumem e falam, não, eu não sei, eu acabei de chegar, não sou obrigado a saber. Mas tem outros que se retraem justamente por ser novo e fica com receio de perguntar e falar, poxa, mas o que vão pensar de mim? Vão achar que eu não tenho iniciativa? Vão achar que de repente eu já deveria saber? Então a própria pessoa às vezes se cobra muito e às vezes ela se retrai e aí a empresa acaba deixando de ter um colaborador que poderia, né, se doar muito mais, que poderia dar muito mais resultados, né, e o colaborador também acaba se retraindo e perdendo uma oportunidade de mostrar ali o seu melhor, o melhor que ele pode fazer. Você, quando ministra essas palestras ou quando você é contratado por uma empresa para dar essa assessoria na parte de marketing interno, você aborda isso com os líderes, o sócio fundador, de que quando eles contratam um colaborador novo, eles não podem deixar essa pessoa desamparada? Sim, na verdade, quando eu vou mapear, né, o que essa empresa já fez de ação de marketing interno, o que ela tem de ação de marketing interno. E aí a gente falar do briefing, né? Sim. E aí a gente levanta todas as ações e tudo mais. E a primeira pergunta que eu faço, né, como é que é quando um funcionário entra, quais são as práticas? Sempre, isso é de suma importância. Às vezes eu volto até um pouco, né? Às vezes eu quero saber como é que é o processo seletivo também. Se esse funcionário ele passa por uma avaliação comportamental, né? Se existem psicólogos que entrevistam esse profissional ou se é só competência técnica, mas cada vez é mais raro empresas que contratam só por competência técnica. As empresas, felizmente, estão, né, atentas a questões comportamentais, porque é isso que vale
né? Tanto que a gente tem aí uma pesquisa recente onde mostra que 80% das causas de demissão são por questões comportamentais e não técnicas. Entendi. Esse é um tema bem interessante, né? Porque as empresas elas têm que tomar muito cuidado com essa parte do marketing interno aí. Simone, sim, vamos falar um pouquinho mais. Agora, quando você vai a uma empresa, você acabou de falar que você levanta todo o briefing, você, né, pega o briefing da empresa. Só um parênteses, Marco. Sim. Às vezes a empresa ela tem uma ação pontual que já é válida, tá? Como eu falei, não precisa ser cada caso é um caso. Existem empresas, por exemplo, que elas têm um time de líderes, ou às vezes um líder só, que engaja, envolve, valoriza. E além disso, então tem esse líder que valoriza o colaborador. E como ação, ela tem o aniversariante do mês, só. Mas aquilo é tão real, aquilo é tão... Todo mundo se envolve, todo mundo ajuda, todo mundo, sabe, participa. E isso também é uma forma de marketing interno, com certeza. Nós vamos voltar aqui. Nós vamos para um rápido intervalo, mas você chegou num assunto que é bem interessante, a valorização e reconhecimento do colaborador, que a gente vem tocando aqui no assunto, mas nós vamos para um rápido intervalo e dentro de alguns minutos estaremos de volta. Bom dia, ouvintes da Rádio Cidadã, estamos de volta aqui com o programa Momento do Empreendedor, uma parceria da Rádio Cidadã e a CDM Comunicação, Design e Marketing. Estamos aqui hoje com a Simone Ayub, da empresa Sim1. Simone, qual que é o site da tua empresa aí? Fala aqui pra gente, para que os ouvintes que tiverem interesse possam acessar. Vamos lá, é www.s de Simone, A de Ayub, M de Maria, K de Quilo, T de Telhado.com.br. Então, repetindo, www.samkt, que seria a abreviação de marketing.com.br. E tem também a minha fanpage, que é Simone Ayub Oficial. Eu vou precisar soletrar o Ayub, é A-Y-O-U-B de bola. Legal. Nossa, esse papo tá muito bacana. Espero que, né, essa nossa entrevista aqui, né, possa ajudar aí alguns empreendedores que estão nos escutando, né? Simone, voltando aqui para essa parte do marketing interno, né, um tema muito, muito interessante. Hoje você, na sua percepção, as empresas que estão aí no mercado, seja ela de pequeno porte, médio porte, grande porte, sabe? Você acha que as empresas estão deixando um pouquinho de lado esse negócio, essa parte do marketing interno, dessa interação do novo colaborador, ou até mesmo já do colaborador que está ali dentro da empresa, essa interação através dessas informações todas que tem para passar para o colaborador? Você acha que falta um pouquinho ainda dessa interação? Olha, Marcos, cada vez existem menos empresas que não estão voltadas à valorização do colaborador, tá? A gente tem, na verdade, quando a gente fala em preço e tudo mais, a gente pode definir assim, 3 tipos de cultura, né? Então a gente tem a empresa que é orientada somente ao lucro, então ela não quer saber do cliente externo, ela não quer saber do cliente interno. O foco dela é lucrar, não importa como, não importa de que forma, o foco dela é lucrar. Esse tipo de empresa é uma empresa que ou está fadada ao fracasso ou vai estagnar. Cada vez mais o mercado não admite empresas assim. A gente tem um outro tipo que são as empresas orientadas ao cliente. Então essas empresas elas não se atentam ao cliente interno, mas em compensação, né? Se é que se pode usar essa palavra, mas assim, elas não se atentam ao cliente interno, mas elas estão de alguma forma focadas no cliente externo. Menos mal. Né? Não é que nem a primeira que só se importa com lucro. A segunda, ela quer lucro, mas ela sabe que para ter lucro ela precisa satisfazer, superar a expectativa do cliente externo. E a gente tem a terceira, o terceiro tipo de empresa, que é a empresa orientada ao lucro e também
voltada para o cliente interno, né? Ela se vende internamente primeiro e com isso ela consegue atender o cliente externo muito melhor. Então, esse é o tipo de empresa, esse tipo de cultura, de mentalidade vem predominando e a tendência é que haja esse tipo de trabalho a ser feito. Entendi. Simone, sim. Logo quando nós, antes de ir para o intervalo, você acabou citando aí uma forma de você reconhecer o colaborador. Você falou aquela ação, olha, aniversário do Marcos, poxa, vamos fazer um bolo. Mas, assim, nem todas as empresas têm essa preocupação, sabe? Então, assim, isso eu acho interessante. Pô, a gente, eu não quero citar nome, mas tem que citar aqui, porque, né, por exemplo, uma empresa, o McDonald's, pô, sempre tem lá um quadro, funcionário do mês. Pô, isso ajuda, né, para que o colaborador vista a camisa, né, e fala, poxa, essa empresa me valoriza, sabe? Muito bem. Isso ajuda? Que legal. Assim, isso não é uma mágica, então assim, não ajuda de forma isolada, de forma pontual. Então eu humilho o meu funcionário, ou eu não valorizo, ou eu não reconheço, e depois eu vou e coloco a foto dele. Não estou falando que é o caso do McDonald's, pelo amor de Deus, mas estou dizendo assim, que às vezes existem empresas que no dia a dia o comportamento entre líder e liderado deixa a desejar, né? Então não é nem líder e liderado, porque aí a gente já está falando de uma relação de chefia e comandado, né? Chefe e comandado, em que o chefe não reconhece, humilha e tudo mais, e depois dá um tapinha nas costas e quer colocar a foto dele do funcionário do mês. Claro que não resolve. O colaborador, ele tem... Nós, seres humanos, a gente tem sentimento, né? A gente tem emoções, e todos nós buscamos reconhecimento. Reconhecimento. O ser humano busca ser elogiado, ser amado, ser útil, ser reconhecido, né? Então, quando esse reconhecimento ele vem de todas as formas, então assim, ele é bem tratado na empresa, ele tem uma relação harmoniosa com os colegas, a empresa o valoriza e tudo mais, não tem como não dar resultados, é impossível não dar resultados. Agora, se essa empresa não tem práticas de envolvimento, né, se a forma que ela, como eu falei, de tratar esse funcionário não é uma forma adequada, né, com certeza você pode fazer a melhor ação de marketing interno que vai, como dizem, vai morrer na praia. Por isso que eu falo que a cultura é fundamental. Se não tem a cultura voltada para a valorização do funcionário, nem comece, porque não vai ter resultado mesmo. O funcionário não é burro. Então, Simone, aquele vídeo da Heineken, da seleção lá, do candidato, eu achei muito legal, porque aquele momento o qual o garoto está no estádio, que vai ter um jogo, Chelsea e Juventus pela Champions League, ele está lá no centro do campo, segurando a bola que eles fazem de lona lá e fica chacoalhando. E do nada me aparece a imagem dele no telão. Dos dois lados, né? Ele naquela ação a qual ele estava ajudando os bombeiros, e ele segurando a lona no meio do campo ali, junto com as outras pessoas balançando. Gente, aquilo é sensacional. Essa experiência desse garoto, ele nunca mais vai esquecer na vida dele, né? Então eu acho assim, eu como empreendedor, e como hoje ainda eu não tenho colaboradores, e sim eu trabalho com muitos parceiros, mas eu, quando tiver os meus colaboradores, eu também quero fazer algumas ações de marketing interno que grave na memória da pessoa. Eu quero fazer coisas diferentes. O que você acha que as empresas hoje, além dessa coisa do aniversário, de lembrar do aniversário, sabe, de ter lá o quadro do mês, uma dica, o que você acha, o que as empresas hoje poderiam fazer visando essa coisa da valorização do colaborador? Porque, assim, data de aniversário, isso é o mínimo
Isso é básico, que né? a gente empresa fala de tem que questões lembrar. básicas. Isso... E nem toda empresa também, ela precisa ter o colaborador do mês, tá? Isso vai depender muito da cultura. Exatamente. Então tem empresas que isso nem é aplicado, sim, tá? Nem sim. é aplicável também. Sim. E aí você citou essa questão desse jovem, né? Nossa, sensacional. Candidato, quem puder, reforçando o convite aí, assistam, porque é um case que vale a pena. E aí ele, o que aconteceu? O que já aconteceu com ele? Ele vai levar a marca, né? A marca dessa empresa com ele pro resto da vida. E ele vai propagar essa marca aonde quer que ele vá. Então, quando a gente fala de marketing, a gente não pode deixar de falar de marca. Então, assim, a marca da sua empresa, da sua loja, enfim, independente do segmento de atuação, ela tem valor. Tanto que, às vezes, a própria marca ela é mais valiosa do que o patrimônio em si. Né? Ela faz parte do patrimônio intangível da empresa que a gente fala. E quem constrói o valor dessa marca? É o colaborador, né? Muitas vezes a empresa fica preocupada em melhorar o processo. Não é melhorar o processo. Atrás do processo existem pessoas que fazem com que esse processo dê certo, né? E esse processo vai repercutir no produto final ou na prestação de serviço, que repercute no atendimento ao cliente e que repercute no fortalecimento da marca. Então é tudo integrado. Então por isso que a gente não pode trabalhar com nada isolado. Uma dica que... Isso é muito importante, a dica, vamos lá. Bom, se atentem à receptividade desse funcionário, é uma dica que eu dou, né? Então, assim, não se apeguem tanto às ações, mas sim à questão comportamental, de ver como é que esse funcionário está sendo recebido, como é que está o relacionamento desse funcionário com o líder, né? Se você não tem líder, se ainda é uma cultura de chefe, reflita, analisa, estude a respeito. As empresas bem-sucedidas ou que estão traçando aí um crescimento contínuo são empresas que investem cada vez mais em desenvolvimento de líderes, né? E existe uma grande diferença entre ser líder e ser chefe. Acho que essa é uma outra dica também. Não tem como falar de marketing interno sem falar dessa questão comportamental de liderança. E uma coisa muito valiosa também é que, na medida do possível, envolva, isso dá muito certo, mas, claro, isso com estudo, com análise, respeitando o perfil da empresa e tudo mais, é envolver a família do colaborador. Também, né? A família são formadores de opinião, né? E são eles que também levam a marca. E a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque tá aí as redes sociais, cada vez mais as pessoas se expondo as empresas onde elas trabalham. Então, tomem muito cuidado nesse sentido. Simone, também. Boa. A gente ainda tem um minutinho para falar rapidamente sobre esse assunto. Legal. Hoje, as pessoas, os colaboradores, né, a pessoa comum, todo mundo tem lá suas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter, né, Orkut, enfim, tem todas essas redes sociais. Quais são os cuidados aí que as pessoas devem, que a gente até bateu um papo 3 semanas atrás aí, quando nós estávamos indo para aquela palestra, quais são os cuidados que essas pessoas têm que ter hoje, né, com essas redes sociais, pensando no que as empresas às quais elas estão encaminhando seus currículos, elas têm que ter a preocupação com o quê? Quais são as dicas que você dá aí para essas pessoas que estão nos ouvindo aqui agora? O cuidado que eles devem ter com essas redes sociais. Legal, excelente pergunta. Então, vamos falar agora para profissionais, para colaboradores ou possíveis colaboradores, enfim, para as pessoas em geral. Gente, existe uma frase que eu até cito nas minhas palestras, que é: diga-me o que tu postas, que eu te direi quem és, né? Pois é. Então, o Facebook, vamos falar mais do Face, que acho que é a rede social, né? Que tá na moda em voga aí, né? no momento. Mas o Facebook, ela é um instrumento de venda da sua imagem, tá? É uma arma poderosíssima que ela pode ser usada contra ou a favor, dependendo daquilo que você posta.
Hoje, cada vez mais é comum, não é uma empresa ou outra não, é comum as empresas usarem o perfil do candidato no Facebook, né, para avaliar, para ver se aquele funcionário realmente tem o perfil adequado para a empresa. Então, se eu tenho um processo seletivo, a primeira coisa que eu vou ver se esse funcionário tem um Facebook, vou lá e entro no perfil dele. O que você vê lá? Às vezes você vê piadas de mau gosto, né? Palavras de baixo calão, ou às vezes nem tão radical assim, mas você vê o que é pior, pessoas falando mal da empresa, né? Pessoas, uma vez eu tenho um exemplo, né, que eu sempre cito, de umas funcionárias que estavam super insatisfeitas com a empresa, muito, mas muito mesmo. E aí elas tiraram uma foto e colocaram assim, olha aqui como a gente trabalha. E, né, numa pose assim, bem à vontade, bem tranquila. Então imagina, né, se eu sou um recrutador e eu vejo uma foto daquela. Então tem que tomar muito cuidado, sim. Procurem postar, já que o Facebook é uma ferramenta que vai vender a sua imagem, coloque coisas a seu favor, coisas que vão vender quem de fato você é, né? Coisas positivas. Tem gente que faz um Facebook de hospital, só coloca coisas trágicas, né? Ou fazem de consultório terapêutico. Ai, tô com dor, ai, que drama, ai, que não sei o quê. Claro, às vezes você precisa desabafar, né? Você exatamente, esse é o canal, né? É um canal. Que mais tem. Exatamente, eu acho que. Só que não é nem essa a questão, acho que a questão é assim, é o bom senso, né? Poxa, você tá tudo bem, tá tudo legal, tem aquele dia que você ficou muito bravo com alguma coisa que aconteceu e aí você quer desabafar no Face, mas é uma coisa pontual, né? Agora tem pessoas que usam, né, a ferramenta para realmente falar mal de outros, só falar mal de outras pessoas, só se expor de modo negativo e muitas vezes, né, pode acontecer dessas pessoas estarem aí enfrentando um processo seletivo e isso ser usado contra elas. Interessante. Só uma pergunta para que a gente finalize aqui o programa, que o nosso tempo já está estourando. A empresa, né, você vai ter lá, tem um colaborador da empresa qual fica monitorando, fica olhando essas redes sociais. Eu, como empreendedor, o meu colaborador postou uma foto de dentro da empresa, eu tenho autonomia de chegar para o meu colaborador e falar, olha, essa foto a qual você postou não está legal, eu quero que você tire. Por se tratar de ser dentro da empresa, isso pode ou não? Bom, aí a gente já vai... É um assunto até, uma pergunta delicada essa. Na verdade, eu sou a favor da conversa, né? Então, isso vale também para aquele funcionário que, de repente, o líder percebe que já não está tão satisfeito e tudo mais. Então, assim, chama essa pessoa e fala com o intuito... Porque o líder é aquele que ajuda, que colabora, né? Exatamente. Mas chama esse profissional, olha, fulano, eu percebi que existe uma foto no seu Facebook, é uma foto para dentro da nossa empresa, eu tenho percebido nas suas atitudes, você anda assim, você está desse jeito, o que está acontecendo? Né? Procure sempre ouvir essa pessoa. Eu quero saber que eu, enquanto seu gestor, estou aqui para te ajudar. Como que eu posso te ajudar? De repente esse funcionário está passando por uma crise familiar, né? É o caso de, às vezes, conceder férias. Às vezes ele sempre foi um excelente funcionário, mas naquele momento ele está passando por uma fase delicada. Então tudo isso precisa ser bem avaliado. Marcos, na verdade, essa é uma resposta, eu vou ser bem franca em te dizer que eu não sei, tá? Porque acho que já parte para uma... já é um caso mais até legal no sentido jurídico da palavra, né? Se ele pode tirar, porque afinal de contas o perfil é dele, né? A imagem da empresa, mas o perfil é dele. Então, assim, essa resposta eu vou ficar devendo, eu não sei, porque acho que é mais para um advogado responder. Então, eu vou até onde, né? Vai a minha alçada. Mas agora a conversa é fundamental sempre, independente de ter foto ou não. Se o funcionário está nem se mostrando insatisfeito, sempre vale a conversa antes de tomar qualquer atitude. Não, é legal. Você já acabou esclarecendo aí, falando que uma boa conversa você consegue tirar, consegue
perceber o que está acontecendo com o colaborador para que ele poste fotos, né, que de repente não sejam adequadas. Bom, gente, olha, lembrando aqui que o site da Simone está na página do Facebook da Rádio Cidadã FM, tá? Tem o link lá do site, tudo direitinho. Então, vocês que tiverem interesse em saber um pouquinho mais com relação a marketing interno, fique à vontade, acesse o site dela, dê uma ligada, né, converse, bate um papo com ela, que ela é uma pessoa muito bacana. E Simone, nosso tempo está chegando aqui ao fim. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço. Esse bate mais vezes aqui. Vai ser um prazer. Tá? Então nós vamos agendar uma nova data para que a Simone venha. E possa. E aí nós vamos escolher um tema que surpresa, para que nós possamos aqui continuar esse bate-papo. Olha, a gente deu tantas dicas para os empresários, quem sabe na próxima a gente vai dar dicas então para os profissionais. Não, Simone, não diga nada, surpresa. Verdade. Pessoal, muito obrigado, Simone, muito obrigado aos ouvintes aqui da Rádio Cidadã que nos acompanharam aí através da 87,5 FM, que nos acompanharam aí através do site www.cidadanfm.com.br. Muito obrigado. Simone, deixa aqui agora é a sua vez, deixa o seu agradecimento aí para o pessoal. Não, eu agradeço aí o pessoal da Rádio Cidadã FM pelo convite. Valeu, Marcos, muito obrigada. Sucesso aí em todos os seus negócios e projetos. Sempre uma satisfação, uma alegria poder compartilhar ideias com você. O Marcos você que é um grande empreendedor, super empreendedor. E obrigada, agradeço aí a atenção de todos vocês, ouvintes. Bom, tem meu contato, segue aí na fanpage da rádio. Legal. Muito obrigado, pessoal. Tenham uma ótima semana e que vocês possam empreender aí com sabedoria e cuide dos seus colaboradores. Muito obrigado. Tchau, tchau. Um abraço a todos.